E, na verdade, eu acho que esse final de semana, ele foi um final de semana que o presidente perdeu a guerra. Mas não menospreze nunca a capacidade dele de dar a volta por cima. De um lado, a esquerda. Do outro lado, a direita. 4 bilhões de reais. Eu pedi uma bomba atômica de plutônio. Eu concordo plenamente com ele. Encaixa a tesoura aqui. Uma grande porcaria. Não representa nada. Ontem nós tivemos vários protestos pró e contra Bolsonaro. Bolsonaro que esse final de semana eu acho que sofreu um revés em relação àquele Olavo de Carvalho, o guru dele, né, que praticamente romperam. Aquele empresário que parece o Zé Carioca, careca, que é dono lá daquela grande rede de loja, também andou criticando o presidente. Tudo isso por causa de uma pressão, porque o ministro da Educação, o Abraham Van Traub, está para cair. E esse pessoal não quer que o ministro caia, porque é um ministro chamado ministro ideológico. Mas o presidente ele tem que governar e tem que governar com outros poderes, com o Senado, com a Câmara, com o STF. E a situação do ministro, eu diria que é insustentável pelas críticas que ele fez ao STF. E o Abraham Van Traub acabou se superando e brigando. Só, outra coisa que eu queria falar é em relação a criação de discurso, que agora o nome é narrativa. Ontem as emissoras de TV o tempo todo querendo falar em relação que um ou outro daquele pessoal pró-democracia é que estava causando baderna, quando a gente via que era um movimento muito diferente dos movimentos de direita. Então, o que a imprensa brasileira está fazendo, a forma do discurso da imprensa brasileira é muito séria, é muito grave, é muito triste, é vergonhoso. Mas é a imprensa que nós temos e é para isso que a gente tem os canais alternativos, tipo esse YouTube, tipo blogs. Por quê? Para você ter uma ideia do que está ocorrendo de fato no Brasil, no mundo e aqui no Rio Grande do Norte. O presidente Bolsonaro ele tem feito várias coisas interessantes, inclusive na economia. De prefeituras, governo de estado e a própria presidência, eu acho que nessa crise só ele tem dado um exemplo de soluções, como o socorro para as empresas, a questão de botar os trabalhadores com o governo pagando, a questão do auxílio emergencial em 3 vezes, já estão aí falando em mais 2 meses de auxílio emergencial. Então o presidente ele tem tomado essas atitudes. É um presidente que, eu diria que bom. O problema é que ele se perde no próprio discurso dele, na própria ignorância. Quando ele vai para esse confronto, ele atinge 20% da população que gosta dele. O problema é que a gente tem os chamados isentões. E esses isentões dá 45% da população que eles vão para um lado ou vão para o outro. E não se governa só com aquelas pessoas que estão debaixo das asas, não. A gente vê isso, um exemplo bem claro, com o PT. O PT foi governar só para aqueles fanáticos e deu no que deu. Então o presidente ele tem que abrandar um pouco o discurso dele, para ele pegar justamente um pessoal que ele está mais ou menos que jogando para fora, que são os isentões. Aqui, na verdade, muita gente são antipetistas, são de direita, mas que não concorda com muitas das posturas do presidente da República. Estamos começando uma semana decisiva. Eu me preocupei ontem que o número de mortos no Brasil foi muito elevado no domingo, coisa que sempre baixa. A questão desses números, ele tem até uma justificativa bem plausível, que é o fato que o Ministério da Saúde só faz compilar esses números, só faz computar esses números. Ele não vai verificar se são verdadeiros. Então, ele está na mão de uma Fátima Bezerra, de um João Dória, de um Wilson Witzel, Camilo Santana, Costa lá da Bahia. Então, o que é que ocorre? Ele pode estar sendo induzido a erro, o Ministério lá da Saúde. Mas a forma com que ele faz, tirar sem uma explicação, dá margem a justamente todo tipo de especulação. E, na verdade, eu acho que esse final de semana, ele foi um final de semana que o presidente perdeu a guerra. Mas não menospreze nunca a capacidade dele de dar a volta por cima, a capacidade dele de se reinventar, a capacidade dele de modificar as situações. O presidente Bolsonaro é um cara muito forte, é um cara que, apesar de parecer tosco, mas ele é de uma inteligência grande. Engraçado é que o pessoal dele, assim, os 20% que apoiam ele, começam a se decepcionar com os militares. Eu nunca tive nenhuma admiração
pelos militares. Eu acho que, na verdade, é um pessoal que faz um serviço, é um trabalho reduzido. Se eles têm capacidade, é uma capacidade individual, porque como não tem muita produção, pode ser que estudem muito, mas eu não vejo nenhuma grandiosidade nesses militares aí. Eu não vejo, nunca me animei. General Heleno, Santos Cruz, nada disso nunca me animou. O presidente ele tem que trabalhar com um Congresso viciado, um STF de meia tigela, uma crise econômica com desemprego que não foi causado por ele, um vírus letal, um vírus problemático, que ele minimiza, mas que o discurso dele é o certo. Isolamento vertical, todo mundo tentando trabalhar, tentando recuperar a economia. Acredito na cloroquina, como também acredito na ivermectina. Eu acreditar não quer dizer nada, porque eu não tenho conhecimento científico para isso, nem Bolsonaro. Mas diante de relatos de vários médicos, amigos meus, eu tenho que acreditar. E aí é isso que eu faço. Eu acredito diante desse relato, porque parece ser um negócio extremamente sério, extremamente que dá um resultado em grande parte das pessoas. 100% eficaz, então não é. Não é, que eu conheço muita gente e já perdi alguns amigos que morreram, ou então pais de amigos que morreram em decorrência a esse coronavírus, que é algo sério, complicado, que a gente tem que enfrentar, é algo novo. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência e forte abraço.